O Santos anunciou a contratação de David Washington, que pertence ao Chelsea da Inglaterra, 19 anos de idade e que foi revelado pelo Santos. Em agosto de 2023, ele deixou a equipe santista para jogar na Inglaterra. Vamos trazer aqui alguns detalhes desse contrato com o Peixe e também números de David Washington com a camisa do Santos, jogando na Inglaterra e mais recentemente pela seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, onde o Brasil foi campeão. Mas vamos começar aqui com o Santos anunciando o David Washington nas suas redes sociais e um parágrafo que pode deixar o torcedor santista animado, pelo menos na minha opinião. O Santos postou o seguinte: David Washington está de volta ao Santos Futebol Clube. O menino da Vila, recém-campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea da Inglaterra e chega ao Peixe com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra. Os valores dessa opção de compra, eu ainda não tenho essa informação. E também não vi outros colegas divulgando a respeito. Caso a gente consiga, a gente traz aqui em outro vídeo. Mas, só para a gente relembrar, o David Washington foi vendido ao Chelsea da Inglaterra em agosto de 2023 por 15 milhões de euros e também o Santos poderia receber mais, né, de acordo com alguns bônus, algumas metas cumpridas pelo jogador. Então vamos trabalhar com 15 milhões de euros? Será que é um valor que hoje é absurdo para o Santos? Santos que vai desembolsar um pouco mais da metade desse valor para ter um Thiago Maia, contratou o Roleiser também por um valor alto. Será que é absurdo pensar que o Santos pode fazer esse investimento, caso seja 15 milhões de euros, tá? Como eu disse, é uma suposição mais ou menos ali baseado ao valor que ele saiu do Santos para jogar no próprio Chelsea da Inglaterra. Mas será que valeria a pena? O Santos agora que está contratando jogadores, fazendo investimentos, e é um jogador que, convenhamos, tem potencial. Foi muito bem no Sul-Americano Sub-20, é um jogador que tinha também outras propostas além do Santos para ser emprestado, mas o efeito Neymar e a própria vontade do jogador fizeram com que essa volta fosse possível. Então fica aí no ar essa possibilidade, essa opção de compra, tá? E aí, até falando sobre essa questão do David no Santos, antes da gente trazer os números do jogador, eu vejo que ele volta ao Santos com uma possibilidade de conseguir jogar, ter uma sequência, porque é isso também que o Chelsea está querendo, porque ele não tem ainda espaço no time principal do Chelsea, estava sobrando no time sub-21 lá na Inglaterra, e no Santos ele pode ser titular ou o 12º jogador em um time que vai disputar um campeonato brasileiro, que cada vez mais está fortalecido por conta das equipes que fazem boas contratações, e também uma Copa do Brasil também, que é muito disputada, é um campeonato muito forte. Então, ele entra num cenário que ele não vai precisar resolver os problemas ofensivos do Santos, como era em 2023, por exemplo, que tinha o Marcos Leonardo, tinha ele, só que eram meninos. E a gente sabe também que o futebol ele é muito resultadista, muito imediatista. Se o jogador ele não arrebenta em um jogo, principalmente um menino oriundo da base, vai ter uma parcela da torcida, não estou generalizando, mas uma parcela da torcida que vai falar bagre, enganação, vende logo, antes que perca dinheiro. E ele chega nesse cenário, que é um Santos que tem uma fartura, vamos colocar assim, no seu ataque, de peças ofensivas que já estão no time, estão indo bem, e peças também que ainda vão entrar, vão brigar por uma vaga nesse time titular. Então acho que pode ser uma disputa saudável. E o David Washington, até entrando na questão da característica dele, não necessariamente ele vem para ser um cara que vai brigar com o Tiquinho ou com o Luca Meireles, por exemplo. Ele pode jogar como um segundo atacante, inclusive ele e o Luca Meireles, ele e o Tiquinho Soares, o Tassiano e ele. Pode jogar também aberto pela direita, pode jogar até mesmo no meio-campo, que ele chegou a fazer isso na base do Santos. O meio-campo eu acho que não vai ser tão utilizado assim, tá? Eu acho que não deve ser utilizado assim.
Acho que vai ser utilizado mais como centroavante, um segundo atacante, um cara caindo ali pelo lado direito. Mas só para trazer aqui para vocês que na base ele tinha essa versatilidade, né? No sub-17 do Santos ele consegue ser esse jogador que tinha essas variações táticas em relação às funções que ele desempenhava. E isso é muito interessante. Eu sempre venho trazendo aqui em vídeos que o Santos tem jogadores, principalmente do meio para o ataque, que podem jogar em mais de uma posição. E isso é excelente para o Caixinha ou para qualquer treinador, porque você consegue mudar o jeito do time jogar com os mesmos atletas. Eu dei o exemplo e vou repetir aqui. Do jogo contra o Corinthians, por exemplo. Quando sai a escalação, a torcida do Santos se questionou: quem que vai ser o centroavante ou o falso 9? Vai ser o Tassiano? Vai ser o Guilherme? Porque são dois jogadores que já atuaram nessa função. O Lua Pérez, ele vai ser lateral esquerdo ou vai formar ali um trio com 3 zagueiros? Então, você consegue fazer essa brincadeira que eu acho muito bacana. Você confunde também o adversário, porque ele vai olhar e dizer, bom, vai jogar dessa forma. Só que daí, na hora do vamos ver, é uma outra forma que o Santos vai jogar por conta dessas possibilidades dos seus jogadores. Então, acho isso muito interessante. E, claro, o Santos vai disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. É um jogo atrás do outro. Mesmo com o Super Mundial, é preciso que você tenha um elenco forte. Eu lembro de quando a gente começou a falar de David Washington, eu recebi mais de um comentário nas minhas redes sociais falando: é nada a ver o Santos contratar o David Washington, tem que contratar para outra posição. Eu acho que tem que contratar ainda para outras posições, visando uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, zagueiro, um lateral direito, até mesmo mais um volante. Só que uma coisa não exclui a outra. Porque você precisa ter um elenco forte e dar essa dor de cabeça positiva para o técnico, porque são competições uma grudada na outra. Jogador se machuca, jogador fica suspenso, jogador pode ter algum imprevisto familiar e fica fora de alguma partida, ou simplesmente o cara não está rendendo, e aí você vai ficar insistindo naquele jogador só porque você não tem outra opção? Então, acho que é saudável você ter boas opções como titulares e como reservas. Eu não vejo como demérito o cara ser reserva. Ele pode ser muito importante para o Santos entrando no segundo tempo. Lembra de quando o Santos tinha um Basílio, por exemplo, que a gente brincava que era o 12º jogador? Era um cara que não era titular do Santos, mas ele entrava no segundo tempo e era super importante. Então, uma boa equipe que briga por título, por coisas grandes, tem um elenco forte. E acho que essa questão do David Washington contribui para isso. Trazendo alguns números de David Washington, começando aqui pelo Campeonato Brasileiro que ele fez pelo Santos em 2023. Foram 9 jogos, 5 como titular e 2 gols marcados. Premier League Sub-21, temporada 2023-2024. 11 jogos, 9 como titular, 6 gols marcados e 1 assistência. Premier League Sub-21, 2024-2025, 4 jogos, 2 como titular e 3 gols marcados. E Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, que o Brasil foi campeão, ele foi artilheiro, mesmo sendo mais reserva do que titular. Marcou 3 gols na competição. Então é um jogador que eu acho que vem para agregar, tem 19 aninhos, poderia até mesmo jogar uma copinha ainda, né? Claro que não vai jogar a Copa São Paulo, é jogador profissional, mas eu entendo que vai ser importante para ele voltar ao Santos, quem sabe desfrutar o que ele não conseguiu desfrutar, porque a diretoria do Santos, com a promessa de resolver todos os problemas financeiros do mundo, vendeu o David Washington. Conclusão, ficamos sem um jogador, sem um bom atacante e também não resolvemos muita coisa financeiramente, né? Então, que agora essa volta ao Santos ele consiga conquistar ainda mais o coração do torcedor santista, se desenvolver também, pessoalmente falando, né? Como profissional. E quem sabe, o Santos que está contratando todo mundo aí, vai e contrata o cara em definitivo. Por que não? Por que não? Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram dessa contratação e como você utilizaria David Washington no time do Santos. Centroavante, segundo atacante, aberto pela direita, uma outra posição. Quero saber o que você pensa a respeito. Grande abraço, se inscreve aqui no canal para sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui e até a próxima.